Olá, eu sou a pastora Michele, estou aqui a convite da página Florescendo no Lar, da minha amiga Carinelli, que está aí com uma série de devocionais sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Isabel. A história de Isabel se encontra lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, a partir do capítulo 1, ali do verso 5, começa ali a contar a história dessa mulher. E eu queria te encorajar a ler todo esse capítulo se você ainda não leu. Isabel, ela era casada com Zacarias e eles pertenciam então a uma classe social elevada. Eles eram tidos ali dentro da sociedade em que eles viviam como um exemplo de casamento, como homem e mulher de Deus, que seguia e obedecia ali os mandamentos de Deus. Mas apesar de ter o que muitas pessoas desejavam, ter uma boa origem, ter um bom casamento, ser homem e mulher de Deus, Isabel, ela tinha algo que ela não podia ter. A Bíblia vai dizer que Isabel, ela era estéril. E ao ser mencionada na Bíblia, Isabel já é identificada ali como uma mulher avançada de idade. Mas o mais interessante é que mesmo sem poder ser mãe, que era o sonho dela, a Bíblia não relata ela como uma mulher amargurada, como uma mulher que se irava contra Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ela era irrepreensível em sua servidão a Ele. Quantas vezes nós não damos valor àquilo que temos? Quantas vezes será que aquela mulher não pensou em desistir daquilo que ela sonhava? Que Deus não tinha plano para a vida dela, que Deus havia se esquecido dela, que ela deveria parar de orar, que ela deveria parar de sonhar. Mas aquela mulher em atitude, não foi isso que ela fez. Quantas Isabéis nós temos pelo mundo que tem aí duvidado daquilo que Deus tem falado? Mas Isabel foi uma mulher de fé que não se deixou abalar por não ter tido aquilo que ela tanto sonhava. Talvez Zacarias poderia até ter desiludido ela algumas vezes, dizendo: para de sonhar, você não vai conseguir isso. Mas eu vejo na história dessa mulher, uma mulher que foi além do que ela conseguia. A fé que Isabel tinha fez dela uma mulher cheia de esperança, de que um dia ela alcançaria aquilo que o seu coração sonhava. E esse dia chegou de uma forma surpreendente. Seu marido Zacarias recebeu uma palavra de Deus enviada por um anjo de que a sua mulher ficaria grávida. Zacarias então duvidou da promessa, argumentando então que os dois eles eram velhos demais para ter ali um filho. Por causa disso ele ficou mudo até o dia que o seu filho nasceu. Isabel então começa dentro daquela palavra a gerar. Vida começou a ser gerada dentro dela e a vida daquela mulher mudou completamente. Agora comentavam sobre aquela mulher, não somente que ela era a esposa de um sacerdote e era uma mulher estéril, porque a esterilidade naquela época não é como os dias de hoje. Naquela época, a mulher que era estéril era tida como uma mulher que não teve a graça de Deus. Sabe, a dificuldade ela é diferente para cada uma de nós, mas o caminho para chegar até o milagre é o mesmo, é não desistir e ter fé. Mesmo parecendo que o tempo de realizar o sonho já se passou, Deus, ele é atemporal e para ele não existe impossível. Aquela mulher que não podia gerar, carregava agora em seu ventre ninguém menos que João Batista, que foi o último sacerdote da lei, aquele que iria preparar o caminho para o nosso Salvador. Sabe, mulher, não pule etapas, não fuja dos processos, porque Deus ele está te preparando para gerar o seu milagre. E a Bíblia diz que Deus conectou Isabel, uma mulher que era estéril, uma mulher que era vista pela sociedade como alguém que não tinha a graça de Deus. Deus ele conectou essa mulher, uma mulher chamada Maria, que estava gerando o nosso Salvador. Eu creio que Deus ele está conectando Isabéis, que são mulheres adiantadas no processo, que sabem o que é passar por humilhação, que sabe o que é passar por experiências e permanecer na presença de Deus. E através dessas experiências, desses processos, ela vai ser conectada às mulheres que estão começando ali nos seus processos, começando então a entender aquilo que Deus tem para a vida delas. E Deus está fazendo você gerar. Não pule etapas, não ultrapasse o processo, não queira passar disso que Deus está preparando para você, por mais que você não entenda na hora. Deus ele está te preparando e aquilo que vai ser gerado dentro de você vai ser resposta para a sua geração.
vai ser resposta para essa geração. Eu creio que Deus está levantando mulheres, que está gerando algo dentro delas, que vai ser muito maior do que elas têm imaginado, que vai ajudar outras mulheres, que vai ajudar outras pessoas. E Deus tem isso para a sua vida. Só depende de você, que como Isabel não desistiu do processo, não murmurou, mas passou ali pelo processo e teve então em seus braços a resposta do seu milagre. Que você possa permanecer firme na presença de Deus, que você possa permanecer acreditando que é na presença de Deus que nós vamos romper, que nós vamos vencer, e você vai gerar algo que vai alcançar toda uma geração, em nome de Jesus.